Olá, boa noite. Estamos chegando com mais uma entrevista hoje no nosso projeto Eleições 2020. Hoje nosso convidado, Mário Ferreira. Mário Ferreira é vereador e pré-candidato do MDB de Jaguaruna. Obrigado, Mário. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Wanderleia, Manuela. Quero primeiramente agradecer o espaço dado pela Folha Regional MTV aqui, né, para nós conversar, bater um papo, na verdade, sobre Jaguaruna e sobre, né, eleições municipais que acontecerá esse ano. Nessa entrevista, perguntando sobre a posição do pré-candidato e sobre como é que está essa situação dentro do partido, já que o partido também tem outro pré-candidato, digamos assim, Aguinaldo Serafim, que é pré-candidato também do MDB. Mário, você foi vereador por 2 mandatos, um mandato de oposição, outro de situação, digamos assim, né? Como é que você avalia? Houve uma diferença de discurso? Algumas vezes eu creio que sim, outras que não. Mas como é que você avalia esse seu discurso, a diferença nas 2 legislaturas? Jorge, na verdade, eu tive o meu primeiro mandato de oposição com o ex-prefeito Luiz, mas com um objetivo, na verdade, né? O primeiro ano a gente não faz oposição ao prefeito, porque é o primeiro ano de mandato, né? Isso eu fiz com o Luiz, que eu era já oposição mesmo partidária, né? E fiz também com o atual prefeito Edenilson. Infelizmente, nós tivemos que tomar posição tanto com um como o outro, né? Com o ex-prefeito Luiz, com agora o atual prefeito. Fiz oposição, mas não aquela oposição burra, né? A oposição aquela que tudo é contra, porque é partido contra, né? Procurei sempre, na verdade, né, atender a população jaguarunense. Nunca, jamais fizemos política partidária dentro da Câmara. Em várias votações que nós tivemos, reuniões de comissões, se falava muito isso, né? E a gente tomou muito cuidado para não desvincular o mandato de vereador, o dever do vereador, onde é analisar os projetos e votar para uma melhora para o município. Uma oposição consciente, uma oposição de alternativas, digamos assim? Sim, Jorge, eu acho que o vereador, ele mesmo. Hoje eu estou, entre aspas, né? Na verdade, a gente tem hoje, eu sou um vereador, seria, né? Até pouco tempo atrás, de situação, né? Que o ex-prefeito ainda era do MDB e tal. Então, mas isso jamais me deixou, né? Encabulado em qualquer tipo de votação. Porque quando chegou o projeto na Câmara de Vereadores que não era cabível ao povo, não era de comum acordo com os demais vereadores, fomos contras a muitos e muitos projetos do prefeito. Como fomos a favor também de vários e vários projetos, porque é bom para o município, não podemos ser contra de jeito nenhum. Ô Mário, no governo do prefeito Edenilson, nitidamente se percebeu, né, uma insatisfação sua, isso desde o início, para quem acompanhava ali os trabalhos da Câmara de Vereadores. Agora, a que você atribui esta sua posição de uma legislatura crítica, vamos dizer assim, ó, e bem crítica em certos momentos, para um prefeito que até então, né, até pouco tempo, era do seu partido? Eu sempre disse que me elegi pelo MDB, mas em primeiro lugar elegi
para as pessoas que votaram em mim, para o Jaguarunense. Eu não me elegi para um partido político. E no primeiro ano a gente deu um espaço ao atual prefeito. Infelizmente, ele não atendeu, né, as necessidades do município, né, e o partido não queria que isso viesse a acontecer. O partido queria uma gestão séria, uma gestão enxuta, uma gestão que desse resultado político e funcional ao município. Nós não queríamos, por isso virei oposição. Eu acho que um dos opositores maiores ao prefeito atual hoje foi eu na Câmara. Mas sempre digo isso, digo lá e digo aqui, na verdade, não sou contra o município. Eu sou contra as ações dos prefeitos que fazem errado. Porque nós na Câmara avisamos, às vezes a gente não pode cortar muita coisa, mas nós avisamos o que está errado. E infelizmente, às vezes eles acham que vão se favorecer politicamente e acabam, na verdade, cometendo alguns erros que a população, na verdade, né, sabe o que a gente está falando. Você está acompanhando, amigo internauta, a entrevista com Mário Ferreira. Ele é vereador, pré-candidato também à majoritária do MDB de Jaguaruna. Sempre que a gente convida os nossos entrevistados aqui no estúdio do Folha Regional Web TV, a gente convida para um bate-papo não muito descontraído, mas um bate-papo franco e objetivo. E falando em bate-papo franco, Mário, nos bastidores a conversa não era bem a que você comentou, era outra. Seus próprios correligionários diziam que sua insatisfação era porque o prefeito Edenilson não nomeou pessoas nos cargos que você pediu, supostamente pediu para ele. Questão de Secretaria da Agricultura, questão de SAMAI. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Jorge, eu acho que eu nunca pedi para o atual prefeito, como não pedi para o outro, nenhum cargo político das pessoas que trabalharam para mim na eleição. Que me ajudaram, não trabalharam, me ajudaram. A minha insatisfação, na verdade, o pessoal comenta muita coisa, né? Mas a minha insatisfação política, na verdade, é que o prefeito se elegeu, se fechou num pequeno grupo dentro da prefeitura, e nós, vereadores de situação na época, tínhamos muito a contribuir, porque a Câmara de Vereadores pode ajudar muito o prefeito, né? Infelizmente, o prefeito ele disse que o que nós entendemos, o que eu entendi, que ele iria administrar o município sozinho. Ele não precisava de vereador para administrar o município. A minha insatisfação é essa. E nós apontamos em algumas reuniões que nós participamos com ele, apontávamos os erros. E infelizmente ele não correspondeu e não sequer, na verdade, atendeu nenhum pedido nosso. E não é pedido nosso para emprego, não é pedido para indicar pessoas, mas era fazer melhoria nas comunidades, melhoria no centro da cidade. Essa sim era a cobrança nossa, minha como vereador. Em alguns momentos você citou aí a falta de um secretário da Agricultura, não me recordo aqui outras pastas, mas principalmente a questão da Agricultura, que trabalhou uma parte sem um secretário. Também algumas situações, algumas colocações referentes ao SAMAI. O que você poderia dizer que levou você a citar essa falta, que você achou essa falta de comando do SAMAI, ou também melhorias na agricultura? Olha, Jorge, assim, a respeito da SAMAI, quando iniciou a SAMAI, a administração, foi uma administração, na verdade, contínua, que já veio do ex-prefeito Luiz, a mesma pessoa ficou na pasta, né? Realmente nós achávamos que nós tínhamos pessoas capacitadas também dentro do quadro político nosso, tá, para exercer aquela pasta. A respeito da educação, da agricultura e da obra, eu não acredito que o município de Jaguaruna, tendo a agricultura do tamanho que tem, com quase 33% do PIB do município, ele é da agricultura e pecuária. Nós não tínhamos um secretário. Nós tínhamos o secretário de obras e o secretário de agricultura, que era a mesma pessoa. E é meu amigo, o Lorivaldo do Morro Azul, é um baita amigo que hoje é atual secretário de agricultura. O que nós não entendíamos e nós não aceitávamos, duas pastas tão importantes dentro da administração e dentro do município, ter um secretário apenas. Um secretário já para a obra já não dá conta. Você imagina 2 secretários. É impossível.
Essa era a minha colocação. Faltou buscar esse diálogo por parte do executivo com o legislativo? Faltou mais essa abertura? Eu acho que sim, nós por muitas vezes cobramos dele, na verdade, né, no início do mandato, né, até ali 1 ano e meio por aí. Mas infelizmente ele não nos ouviu, na verdade. Essa era a minha grande insatisfação dentro da administração. Não era cargos políticos, não era nada, mas era fazer uma política funcional, fazer uma política que o município, na verdade, necessita. Muito bem, ô Mauro. Em 8 anos de vereador, muitas coisas ocorreram aí de forma muito. Algumas ocorreram coisas boas também, né? Mas algumas também bastante contestada. Teve questão aí de concurso público na gestão anterior, que uns dizem que o Denício está enrolando aí para ganhar voto, não sei se é fato, não é, precisava demitir. Eu não estou afirmando nada, mas estão dizendo isso. Também a questão do saneamento básico no centro da cidade, que tem um processo aí rolando na Polícia Federal. Me corrija se eu estiver errado, mas de repente você está acompanhando melhor aqui. Não é só Jaguaruna, tem 11 municípios, 9 municípios, 19 municípios também rolando nesse processo. Ocorreu uma coisa mais de Jaguaruna, que é a Barra do Camacho, teve uma licitação também que ficou um pouco, os trabalhos também a desejar. Teve outra licitação para comprar areia da própria Barra do Camacho, aí, me corrija se eu estiver errado, mas também tudo isso ocorreu. E tudo isso e mais algumas coisas ocorreram, digamos assim, na frente dos olhos dos vereadores. Afinal de contas, até onde vai o poder do vereador de fiscalizar e cobrar isso, e o papel do vereador nesse sentido? Ô Jorge, assim, ó, primeiramente o vereador ele não julga ninguém. Ele é um. O vereador Mas ele pode cobrar ele transparência. pode cobrar transparência, mas ele julgar ele não pode. Infelizmente, eu digo assim, infelizmente, se eu não me engano, no Ministério Público de Jaguaruna hoje deve ter 16 denúncias, 17 denúncias do atual prefeito. E muitas dessas denúncias não foram para frente, infelizmente. Umas por falta de O prova. o Ministério Público indeferiu? Na verdade, tem algumas que nem indeferiu. Tá? Nós temos aí o concurso público que você tocou aí, isso da gestão do ex-prefeito Luiz, que até hoje não se resolveu ainda. A justiça não bateu o martelo se realmente vai valer o concurso ou não. Então tem pessoas hoje que estão empregadas, mas de uma hora para outra podem perder seus empregos. Se houve contratação da empresa irregular, se houve fraude, eu acho que a investigação do Ministério Público é que vai dizer isso. Mas infelizmente até hoje nada foi feito. Tá? Isso não depende mais do vereador, não depende mais mesmo do atual prefeito ou do ex-prefeito. Depende da justiça agora. Sobre a Barra do Camacho, quase 1,5 milhão investido lá. E hoje nós podemos andar praticamente a pé na Barra do Camacho. A pé, a cavalo, de bicicleta, conforme Dá quer. de andar de qualquer Só não dá coisa. de canoa. Só não dá para tarrafiar mais nada dentro da barra. Né? Infelizmente, eu fui que na época fui atrás desse recurso. Tá? Ajudei através do deputado Carlos Chiodini, que tinha na pasta do Estado. Trabalhava numa secretaria aqui no estado de Santa Catarina. Depois virou deputado federal. Cobrei muito dele para nos ajudar sobre a Barra do Camacho, veio quase 1,5 milhão de real. Tá? E infelizmente o atual prefeito colocou os pés pela mão, tá? Sobre a Barra do Camacho, sobre esse dinheiro, o uso desse dinheiro. Na minha opinião, fizeram um serviço totalmente errado. Totalmente errado. Não tem condições gastar 1,5 milhão na Barra do Camacho e ela praticamente 1 ano e pouco aí, não chegou a 2 anos, ela fechar novamente. Em torno de um ano. Em torno de 1 ano. Isso é impossível. Naquele momento, Mário, porque a ideia inicial era fazer uma sessão de uso de uma máquina do governo que Sim. estava em Laguna. O secretário nos deu entrevista colocando que a máquina estaria à disposição da prefeitura. Talvez precisasse de alguns reparos. E em seguida foi então lançada a ideia da licitação. E aí foi licitação, e aí foi todo aquele processo e vai, derruba a licitação e tal, que atrasou inclusive o processo para iniciar a remoção da areia do canal da Barra. E naquele momento, qual foi a atitude de você e dos vereadores em geral?
para que convencesse o prefeito a fazer a cessão de uso? Qual foi a explicação para que deixasse a cessão de uso por uma licitação? Como é que você pode avaliar um pouco aquele momento? O que que houve? Ô Jorge, infelizmente, como eu disse há pouco tempo atrás aqui nessa entrevista, o prefeito, na verdade, ele não ouviu nem a bancada dele, na verdade, que era de situação, e muito menos a oposição. Tá? Simplesmente ele fez o que ele queria. Nós batemos isso, tá? Inclusive eu levei a pessoa que abriu a Barra do Camacho na balsa, o operador da balsa, tá? Que trabalhava comigo na empresa, O que trabalhou antes, o que que abriu antes, abriu antes, em tá? 2012, que foi a 2000, última data que... exatamente, tá? Totalmente diferente do que eles queriam fazer. Eu cheguei a levar isso para eles, tá? Falei na profundidade que foi aberta a última vez, a largura, né? A possibilidade, como funcionou. Ficou aberto praticamente 10 anos a Barra do Camacho, a última vez. A 2012 penúltima para vez. 2000, a penúltima vez, É, 2012 para a primeira vez em 2007, lembra, né? isso, 2007 2007. e Ficou até 2012. 2012, depois 2012. E ficou agora até 2018, Até 2000, 2017. então, boa, ficou bastante tempo aberta. E, infelizmente, o que eles queriam fazer era uma licitação. Né? E nós não podemos impedir isso, nós não podemos impedir uma licitação. Agora, foi feita uma licitação errada, contrataram uma empresa mais errada ainda, sem experiência nenhuma em barra, tá? Sem experiência nenhuma. Por mais ainda indignado que nós ficamos, na verdade, foi eles vender a própria areia que retiraram de lá. Eles venderam e a prefeitura está comprando essa areia. Porque foi feita uma licitação há pouco tempo atrás de 500 mil reais e a prefeitura está comprando a própria areia dela. Quer dizer, que no contrato não está assim. No contrato a areia da empresa. Mas não poderia ser assim. De jeito nenhum. Isso tem uma denúncia no Ministério Público e espero que Existe uma denúncia no Ministério Público sobre essa questão da areia? sobre a questão da Barra do Camacho. Mas a questão da areia? A questão da areia, da remoção da areia e da retirada da areia, agora a venda da areia. A remoção da areia com recurso público. Sim, exatamente. É que ninguém está contestando aqui o direito da empresa, né? Não, É isso de aqui, jeito nenhum. ó, Está no que contrato fique isso. isso. O direito que a gente está, o que a gente está contestando aqui é a remoção da areia com recurso público para uma empresa, digamos, privada. A areia chega ali sem custo, né? Sim. Desse. Mas é uma, aquele momento ali, houve alguma situação que a gente acompanhou, até não acompanhei toda a sessão dessa legislatura, mas naquele momento ali houve uma força-tarefa, digamos assim, dos vereadores de fiscalizar, de pressionar o prefeito para que optasse por outra situação, ou a coisa meio que se Olha, deixou... Jorge, assim, ó, eu fiz a minha parte, na verdade, tentei, tu sabe que eu fui um crítico à administração praticamente aí quase 3 anos, praticamente. Primeiro ano, como eu falei, sempre se dá ao prefeito o direito do prefeito de arrumar a casa e começar a administrar. Eu tentei de tudo quanto é forma, mas infelizmente, um prefeito que não ouve, né, nem os seus correligionários, na verdade, e muito menos os vereadores. E aí está o que acontece, o resultado no final do seu mandato. Mário, por falar em licitação, o Observatório Social esteve na Câmara de Vereadores e alguns edis, ele esteve no início do ano, fazendo uma apresentação lá e tal. Alguns edis acabaram comentando que nunca tinham participado de uma licitação do município. Não sei se é o caso de todos, alguns comentaram, a gente ficou sabendo isso. A sala de licitação sendo o local onde passa quase todo o montante de recursos de um município, de uma prefeitura. Sim. É ali que passa quase Sim, tudo, sim. para não dizer tudo, né? E o vereador sendo pago para fiscalizar, não deveria a sala de licitação ser o caminho de roça do vereador? O que é que você pensa sobre isso? Jorge, assim, ó, tem muitas licitações que elas são licitações que são corriqueiras, na verdade, de inícios de ano, né? Que a gente sabe que são licitações sem Rola caráter concorrência. isso já vem acontecendo, né? Agora, eu participei sim de algumas licitações, não participei de todas, tá? É impossível tu participar de todas, né? Possível. Nós temos também, a maioria dos vereadores, eu pelo menos, tenho outro trabalho também
mediante, eu não vivo da política, eu não sou político, eu sou vereador, estou vereador. Tá? Eu deixo de ser vereador agora no final do ano. Né? Então eu tenho meu emprego, eu não vivo de dinheiro de política, ok? Mas eu tentei, de uma forma ou outra, ir lá participar de algumas licitações. Eu fui secretário de obras 3 anos na época do ex-prefeito Nimar. Então eu já tinha um convívio com esse tipo de licitação. Agora, por muitas vezes eu deixei, às vezes, de ir lá, por falta de tempo até, mas quando eu pude estar lá na sala de licitação, eu estava. Tá? Algumas licitações não pode nem contestar, porque estão corretas. Agora, algumas licitações, sim. Quando o Observatório Social esteve lá na Câmara de Vereadores e apresentou, foi bem essa época que eles falaram da licitação da areia da Barra. Né? Eu fui um que, na época, ainda falei, olha, pessoal, isso é impossível acontecer. O prefeito não vai ter cabeça, não vai ter mente para fazer isso, porque isso é incabível. Mas, infelizmente, ele tem coragem para fazer. Infelizmente. Isso está no Ministério Público, vamos ver aí se vai dar alguma coisa. A questão da areia está no Ministério, e o Ministério Público recebeu a denúncia, recebeu, deferiu, como diz a palavra técnica. Sim, sim. Ele, na verdade, ele recebeu a denúncia, está, Acatou, na verdade. Acatou a denúncia, está em andamento as investigações e esperamos aí, você sabe que por causa também da pandemia, os atrasos que tem aí, já vinham algumas atrasadas, né? Mas esperamos aí que tenha alguma notícia. Ô Mauro, ainda sobre o Observatório Social, a entidade nomeou de superfaturamento o caso aí da merenda escolar. Por que isso somente se tornou a público após a ação do Observatório Social e, claro, a vontade aí de alguns meios de comunicação que levaram isso a público? Ô Jorge, Pelo menos eu não vi antes de Observatório Social abordar esse assunto na Câmara de Vereadores. Eu não vi nenhum discurso de vereador sobre essa questão. Eu não vou aqui me exalar também de algumas culpas também. Eu acho que é muito fácil, né, vir aqui dizer que tudo fez, tudo, né? Mas eu realmente fiquei sabendo da licitação, tá, através do Observatório Social. Quero agradecer aí o trabalho excelente que faz. O próximo prefeito eleito tem que chamar esse pessoal para dentro da prefeitura, tá? E administrar junto com eles, porque vai valer a pena a economia, tá? E a seriedade dessas pessoas que estão trabalhando no setor social, tá? Fiquei sabendo, fiz vários requerimentos, se eu não me engano agora saiu um resultado do Ministério Público que deu à prefeitura, não sei como, né, favorável, e disse que tinha que comprar por aquele valor. Eu achei um cúmulo, na verdade. Impossível comprar um litro de leite a mais de R$4, quando na época nós comprávamos por R$2 e pouquinho. Era mais ou menos isso, não era? Estava em torno de 3 e pouquinho, e a licitação deu uns 40% a mais, quase aproximadamente 5. Aproximadamente R$5. Isso é impossível. No geral, em torno de 40% acima. Exatamente. No geral, uns mais, outros menos. Nós temos um problema muito grave. Para mim, eu sempre disse que a licitação, quando inventaram a licitação no órgão público, foi a legalização do roubo. Aí eles vão perguntar para mim, por que a legalização do roubo? Porque nós fizemos obras. Eu trabalho numa empresa que faz obra de pavimentação. Nós não fizemos obra prefeitura, não trabalhamos. Eu estou 8 anos de vereador e não fiz uma obra. A minha empresa não fez uma obra, nem para o atual prefeito, nem para o anterior. Nos 8 anos meu de vereador. A nossa empresa a empresa que eu trabalho não trabalha para público, para órgão público. A legalização do roubo por licitação é porque o que acontece em licitação? E, infelizmente, 3 empresas, licitações menores, 3 empresas vão lá, se acertam, isso está no país inteiro, né? O roubo aí da Petrobras aí era o que acontecia. Pequenas e grandes empresas se juntavam e faziam o preço que queriam, né? E depois de legalizar, o vereador, a população, o Tribunal de Contas diz que está correto. Fazia o quê? Espécie de um cartel? Exatamente, não tem nem dúvida. Isso acontece no governo federal, aconteceu, que nós ficamos sabendo, né, a Petrobras aí botou no caminho, né? Acontece no estado e acontece no município.
Mas Infelizmente. existe um caminho que a prefeitura tem que ser esperta nisso aí, porque existe um valor para jogar na licitação. Até nós cobramos isso aqui, a gente teve entrevista com o prefeito Denilson. Sim. Obviamente, se o preço médio de mercado desse produto aqui for R$ 10, não tem por que a prefeitura na licitação, ela tem que botar esse valor na licitação, ela colocar lá por 15 e achar que as empresas vão baixar o preço. Sim. Nesse caso que você está falando, elas jamais vão baixar. Sim. Agora também tem a questão dos editais. É preciso ampliar mais essa questão de divulgação dos editais, né? Porque a Sim. prefeitura não pode estar lançando, estar jogando um e-mail para um, e-mail para outro, ela não pode. Agora, as entidades, como o Observatório Social, elas podem fazer, elas podem Sim. avisar. A prefeitura tem que jogar os editais nos seus meios. Jorge, eu acho que tem que ser mais divulgado, principalmente dentro do município, tá? Para que mais empresas do município participem da licitação, tá? Participe da licitação, porque nós temos grandes mercados em Jaguaruna que não vendem para a prefeitura de Jaguaruna. A merenda escolar geralmente é empresas de fora que ganha, Isso né? E esse dinheiro isso pode ficar dentro do município. Isso é decorrência do quê? O prefeito disse que os pessoal às vezes não querem vender a prefeitura. Mas é falta de confiança no comprador? Eu acho que sim, né? Falta de confiança, porque infelizmente a prefeitura de Jaguaruna não vende hoje, ela vem com uma má fama de má pagadora, né? Com outros municípios aqui em redor, tem fama de bom pagador. Eu acho que não tem cabimento, na verdade, nós arrecadamos 4 milhões mês, em média, na verdade, que dá quase isso, né? Até mais um pouquinho. E nós não ter dinheiro para pagar no final do mês, nós arrecadamos. É diferentemente de uma empresa particular. A empresa particular, ela vende, ela não sabe o que ela vai vender no final do mês, o total. A prefeitura sabe o que vai arrecadar. Tem uma média de 12 anos, de 12 meses. Então é muito mais fácil tu te programar, porque tu já sabe o que tu vai receber. Tu sabe os meses bons de arrecadação e os meses ruins de arrecadação. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, é os meses ótimos de arrecadação para a administração, para as prefeituras. E depois vem julho, agosto, setembro, cai até outubro. E outubro começa novamente a melhorar, a recuperar. Mas tu tens a média dos últimos 12 meses, a prefeitura não começou um ano atrás. Então tu tens sempre, tu sabe, se tu arrecada em média 4 milhões mês, tu não pode passar desse valor por mês, mesmo tu arrecadando 5, 6 em janeiro e fevereiro. Né? Essa é a minha opinião. Você já esteve no poder junto com o prefeito do seu partido. Sim. Falta o quê? Essa competitividade, na verdade, para que possa fazer ampliar mais essa divulgação nos editais, fazer com que outras empresas também participem e ter um pouco de economia na hora da compra, porque parece que ali falta um pouco a participação e essa questão aí, como falta a participação, acabam negociando com as empresas que vêm. Sim. Sim, a falta, na verdade, de interesse das empresas do local, por quê? Porque não consegue receber em dia, acaba trazendo empresas de fora que acertam qualquer tipo de negócio. Né? Mas eu acho que nós temos que mudar a forma de um pouco de governar, trazer mais pessoas interessadas, não de fora, daqui dentro do município, porque nós temos pessoas excelentes e competentes dentro do município para administrar aqui, tá? Participar de secretarias, isso nós temos tudo no município, não há ninguém de fora, tá? Mas eu acho que nós temos hoje um canal que, para mim, tá? Ele vai tomar um rumo muito melhor para Jaguaruna. O prefeito que se eleger e conseguir conciliar o Observatório Social, tá? Como um amigo, não como um inimigo, não ver aqui eles como um inimigo, tá? Mas ver sim como um amigo do cidadão, vai conseguir com certeza economizar e muito. E vai outra, tá? Vai trazer recursos para dentro do município, porque mais empresas do município vão querer entrar dentro da licitação. Vamos torcer para que isso aconteça. Uma boa notícia para os membros do Observatório Social. Ainda nessa entrevista, nós vamos conversar um pouco sobre política, sobre como é que está essa questão dentro do partido, do MDB, já que temos aí 2 pré-candidatos até o momento, segundo que o Mauro vem falando. Mário, ainda e também nessa entrevista nós vamos perguntar aqui sobre essas questões de contas aprovadas, situação aí de alguns vereadores, vamos falar. Mas eu queria
conversar aqui contigo rápido e rasteiro. O prefeito enviou um projeto agora, dia 7 de agosto, pedindo autorização dos vereadores para continuar fazendo o pagamento mensal para as empresas de transporte escolar que prestam serviço para o município. Mas agora, devido à pandemia, claro, os serviços estão paralisados. Qual é a sua opinião sobre isso? Jorge, esse projeto ele chegou na outra quarta-feira, não nessa agora, na penúltima quarta-feira, não recordo o dia agora. Ele chegou ali no final do dia, na verdade, no dia da sessão praticamente. Queria dar entrada, na verdade, nós não aceitamos porque não tinha nem discutido o projeto. Ficou para discussão na reunião de comissão dessa segunda-feira passada. Nós pedimos algum encaminhamento para a administração de informações, né, sobre projeto, porque não tinha no projeto a porcentagem de que a empresa necessitava para pagar seus funcionários, quanto de funcionário a empresa tem realmente que fornece para o transporte público. E mediante esses pedidos, segunda-feira fomos para a reunião de comissão. Novamente lá não trouxeram praticamente nada. Tá? Nenhuma, quase, só trouxeram uma informação só, mas a principal informação eles não trouxeram para nós. Por quê? A principal informação era que quantos municípios em Santa Catarina já tinham aderido a esse projeto, a essa forma de pagamento. Por que isso? Se tivesse dentro do município de Santa Catarina, nós temos 295 municípios, se tivesse ali 50, 60, 70, 100 municípios que já tivesse feito isso em relação à pandemia, se tivesse lei, jurisprudência, o Tribunal de Contas já, né, dando o aval deles, eu acho que Jaguaruna até poderia fazer. Agora, Jaguaruna ser pioneiro num estado com 295 municípios, um projeto desse, é impossível. Não tem cabimento. Eu disse na outra quarta-feira passada, que se colocasse o projeto eu votaria contra. Segunda-feira agora continuava a mesma coisa. Quarta-feira à tarde eles tiraram o projeto da Câmara. O projeto não foi quarta-feira para votação. E se vir da mesma forma, eu continuo votando contra. Agora, se o Tribunal de Contas do Estado e as prefeituras do Estado de Santa Catarina, aqui na Murel, principalmente na região, tomar essa posição, aí até nós podemos até conversar, ver valores, ver para a empresa não deixar dos funcionários colocar o funcionário para a rua, né? Porque eu acho que um pai de família, quando perde o emprego, não importa qual é a empresa. Tá? Mas tem que ver, nós temos 3 empresas que fazem hoje o transporte escolar, ver realmente o que é necessário. Tá? Não é com 2 palavras que vai aprovar um projeto. Qualquer projeto que entra na Câmara de Vereadores, ele é muito bem discutido para depois ser aprovado. Então não vai passar qualquer coisa lá porque o prefeito quer ou alguém quer. Muito bem. Opinião do vereador. Cabe a mim questioná-lo, perguntar sobre a sua opinião. Pergunto também, vereador, lembrando aqui do episódio que ocorreu na Câmara de Vereadores, de alguns, tá? Quando o vereador Milton Goulart, na ocasião era presidente da Câmara, ele colocou isso aqui ontem para nós aqui e me chamou a atenção. Ele colocou em votação as contas do ex-prefeito Nimar Felizbino, ele declarando o voto dele contrário a aprovação, sendo o único, na época, a acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Nesse caso, as contas foram aprovadas, segundo o que o Milton falou. A gente também pode conferir isso nos documentos da Câmara de Vereadores. Uhum. Foram aprovadas as contas por 9 votos contra 1 e 1 abstenção. Me corrija se eu estiver errado. Corretamente. Ele disse até que você tirou uma ondinha aí do presidente, porque ele votou contra e ele disse que comemorou a aprovação das contas do prefeito, que era do seu partido. Sim. Ainda é do seu partido, o prefeito Nimar. Grande prefeito Nimar. O que você tem a dizer sobre essa votação e este episódio da ondinha? Olha, eu não me recordo de tirar onda de ninguém, que eu não gosto, na verdade, tá? De tirar sarro Uma coisa que ele comentou. Eu escutei. Ele comemorou, né? Eu escutei, na verdade, a entrevista. Eu não me recordo desse episódio de tirar onda da cara dele, na verdade, porque muito menos eu não precisava daquilo, tá? Mas eu vou dizer aqui para ti que por muitas vezes em reunião de comissão, que é pública, quem quiser pode ir. Sim, por muitas vezes de reunião de comissão que ele estava participando, nós escutamos, na época do ex-prefeito Luiz, nós vereadores do MDB, tá? E o ex-vereador Toninho Pacheco, tá?
Por muitas vezes nós discutindo os projetos e eles se levantaram e disseram assim: vocês já são voto vencido. Vamos votar, vocês vão perder qualquer tipo de votação, porque nós temos 6 votos e vocês só têm 5. Por muitas vezes eu escutei isso deles. Mas nem por isso eu levei isso adiante. Porque achava até um pouco de ignorância deles, mas tudo bem. Realmente era um voto vencido, mas deu o que deu no final do mandato dele. Agora, sobre as contas do ex-prefeito Nimar, eu votei, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 contas. Algumas veio para sugerindo a rejeição, outras a aprovação. Só para te ter uma ideia, quando chegou a conta do ex-prefeito Marcos Tiburcio, Até eu ia tocar nesse assunto, porque teve uma sessão que vocês aprovaram as duas, né? não, Um tempo ali, um período Não, que vocês aprovaram as duas, a conta do ex-prefeito Marcos Tiburcio e as contas também do ex-prefeito Nimar. Me corrija se eu estiver errado, mas não foi numa sessão, mas foi uma... não foi de uma sessão só. Primeiro nós votamos a conta do ex-prefeito Marcos Tiburcio e depois votamos a conta Mas do foi ex-prefeito. pertinho uma da outra, foi ali quase, Eu as acho- duas estavam em discussão. digamos. Não, estavam as duas em discussão na casa e foram Isso. votados, se eu não me engano, As no duas prazo vieram com parecer do Tribunal de Contas para pela rejeição, pela rejeição. pela rejeição, que sugere a rejeição. Mas quando sugere a rejeição, ela não, porque o Tribunal de Contas não quer dizer que pode ser aprovada. Porque em nenhuma delas estava lá, olha, o ex-prefeito Marcos Tiburcio, o prefeito Nimar, como agora do atual prefeito, do ex-prefeito Luiz Napoli, que estava na Câmara também, e foi votado há 2 semanas atrás, que eles roubaram da prefeitura, ou desviaram tanto de verba da saúde, ou desviaram tanto de verba da educação. Em nenhum momento o Tribunal de Contas falou isso. As contas do ex-prefeito, agora do Luiz Napoli, o que aconteceu com as contas dele? Ele, infelizmente, no último ano, teve aí um aumento dos professores de 20%. Posso dizer que eu estava na Câmara, acompanhei isso. Achei até na época que era impossível quase pagar, dar 20% do aumento dos professores. E foi dado na época dele. Com isso, a folha de pagamento, que não poderia passar de 54%, passou para 56%. Passou 2% a mais do que é o permitido. Nos últimos meses da Isso. gestão do... Ele colocou na educação, é adversário meu político, mas ele colocou na educação quase 30%, e aonde o máximo é 25%. O mínimo, né? O mínimo. O máximo não tem... Eu sei, mas ele não é, mas o mínimo. ele não há necessidade, ele não tem necessidade de colocar 30%. Ele pagou por ter colocado bem a mais. Ele colocou na saúde 19%, aonde o mínimo, que é o permitido, na verdade, é até 16%. Ele colocou a mais. Só para ficar bem claro, não existe um patamar máximo, né? Existe Obviamente que a prefeitura tem diversos outros setores para investir, mas não existe patamar, existe um patamar mínimo. No mínimo tem que ser 15 na saúde. No mínimo aquilo ali, exatamente. No mínimo 25 na educação, mas ele pode legalmente investir 30%, tem prefeituras no estado que investem 37, 38% na educação. Sim, mas tem uma folha de pagamento com menos de 40%, ou até 40% da folha. E nós temos, infelizmente, uma coisa que nós temos que acabar, na verdade, é com a folha de pagamento chegar a quase 54%, no limite prudencial. Mas, falando das contas dele ainda, Jorge, eu tenho que exalar o meu voto, tá? E eu quero dizer uma coisa aqui que eu já comentei, acho que contigo. Quando o Tribunal de Contas do Estado tiver o mesmo tratamento com todos os prefeitos de Santa Catarina, com os grandes e os pequenos, que exalaram os seus pareceres, igual. Você acha que eles tratam de forma diferente? Tratam, porque o município de Criciúma teve um déficit orçamentário de 250 milhões de reais. Um déficit orçamentário. Num ano. Tá? Município de Florianópolis. Qual o prefeito? Se eu não me engano, foi o Salvado, se eu não me engano, no penúltimo ano dele. Mas acima do permitido? Acima do permitido, déficit orçamentário. O ex-prefeito Marcos Tiburcio, o ex-prefeito Nimar, o ex-prefeito Luiz, todos eles foram déficit orçamentário.
Mas se você pesquisar, a prefeitura de Criciúma, ela tem uma folha de pagamento bem abaixo dos Sim, 54%, bem abaixo. mas mesmo assim, teve porque não foi prudencial, teve déficit orçamentário, gastaram a mais do que deviam, déficit orçamentário. Ô Mário, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu te Florianópolis, fazer uma pergunta. Palhoça, Biguaçu, Canelinha. Deixa eu te fazer uma pergunta que muitos internautas me cobraram que Ok. me cobrassem que eu fizesse para você. O Tribunal de Contas, ele é composto por magistrados formados especificamente da área Sim. e avaliam as contas públicas de uma forma técnica. Uhum. Você acha que a Câmara de Vereadores, muito embora tenha a palavra final, porque a palavra Sim. final o Tribunal de Contas entrega mastigado Sim. e passa a bola para vocês. Agora Sim. vocês que sabem, vocês que fazem. Tá. Mas você acha que a Câmara de Vereadores, que tem a palavra final, Sim. ela e com mais conhecimento técnico, como tem a questão do Tribunal de Contas, eles têm Sim. um conhecimento técnico bem maior e indiscutível. Sim. A Câmara e o Tribunal de Contas, afinal de contas, quem está certo nessa questão? Quem está certo? Ô Jorge, quando tu manda um processo para o Tribunal de Contas e ele exala o mesmo parecer, tratando de déficit orçamentário para o município de Criciúma, e o mesmo parecer ao contrário para Jaguaruna, qual o critério do Ministério do Tribunal de Contas? Qual o critério? Laerte e Milton questionam essa questão aqui. Os dois foram o único a acompanhar o Tribunal de Contas em todas as situações. Uhum. Marcos Tibúrcio, Sim. Inimar Felizbino e agora no Luiz Napoli. Milton Goulart e Laerte, vocês acham que eles estão errados na opinião de vocês? Não. Jorge, a Câmara de Vereadores, um cidadão, ele tem todo o direito de manifestar aquilo que ele pensa. Eu não vou entrar na cabeça mas de eles ninguém. votaram baseado, eles não podem ir contra a uma instituição como o Tribunal de Contas. Eu estou indo contra o Tribunal de Contas porque o Tribunal de Contas ele não é igualitário a todos os municípios. Infelizmente, os municípios pequenos que têm pouca aceitação, pouca representação política no Tribunal de Contas, porque a maioria do Tribunal de Contas são indicados políticos, deputados, indicados. Tu acha que a força política influencia? Influencia muito. Por que os municípios mas grandes eles podem ter... Não, Jorge, deixa eu só terminar aqui. Então, vamos lá. Por que os municípios grandes podem ter déficit orçamentário? E os municípios pequenos não podem ter déficit orçamentário? Mas É a mesma coisa do ladrão de galinha e um cara com bastante dinheiro para poder pagar advogado. O ladrão de galinha, se não tiver advogado, ele vai preso, fica lá e não tem fiança. Agora, o cara que tem bastante dinheiro, ele paga advogado, tá? E sai da cadeia rapidinho. São 8h15, nós estamos aqui estourando meio tempo, a gente ainda tem uma questão política para conversar, mas nós vamos chamar aqui os vereadores uma hora no debate, deixar passar a pandemia um pouco primeiro, sim. E vamos discutir um pouco dessa questão de contas públicas. Mário, o MDB tem 2 pré-candidatos. Sim. E eu te pergunto uma coisa, vai haver convenção? O que é que você tem a dizer sobre isso? Não, o partido vai ter que ter convenção, né? Obrigatório, Sim, né? mas vai haver disputa na convenção? Não tem disputa em convenção. O MDB hoje está muito tranquilo. O MDB, ele... Mas tem 2 pré-candidatos. Nós tínhamos 2 pré-candidatos. Nós já Tínhamos 2? nós resolvemos Porque já. temos só um agora? Na verdade é o seguinte, nós dentro do partido, conversamos com o partido. O partido do MDB escolheu o nome do Aguinaldo para disputar as eleições de 2020. E eu, com o conhecimento que eu tenho, eu já havia colocado o meu nome lá atrás, quando o ex-prefeito Edenilson, que hoje não é mais do MDB, ele é hoje do PSL, ele não faz parte mais do MDB. Vocês têm o prefeito Edenilson, PSL, como partido adversário hoje? Hoje, nosso partido, o maior partido adversário do MDB hoje se chama PSL. E, lógico, o tradicional, o PP, que é partido, né? A minha opinião política hoje eu estou deixando a política de Jaguaruna, posso dizer assim. Eu não sou candidato a prefeito mais, eu não sou candidato a vereador, eu vou ficar ainda no partido do MDB, vou ajudar meus companheiros, como sempre ajudei, na verdade, tá? Mas não sou candidato a nada.
Tá? Continuo fazendo o meu trabalho na Câmara de Vereadores até dia 31 de janeiro de 2020. Você abriu mão, já está abrindo mão, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso de você, abriu mão da sua candidatura, do seu projeto, digamos. Sim. Hoje o MDB, digamos, vai com um pré-candidato para a convenção. Um pré-candidato. E eu tenho mais uma opinião ainda formada que eles já sabem disso. Que nós não se coligamos com ninguém. Que o MDB vai disputar sozinho. O MDB, Chapa pura. na minha opinião, Ah, é uma questão de opinião tua. minha tua opinião, o MDB tem que disputar as eleições sozinho. E digo isso para os demais partidos. Porque ontem eu vi aqui a entrevista que dizendo que o MDB, os partidos grandes, o MDB e o PP, vão se juntar com mais partidos para tentar ganhar a eleição. A minha opinião é que o PP, o MDB, o PSC, o Democrata, o Republicano, o PT, o PSL vá de chapa pura. Dê opção para o cidadão votar. Dê opção. Porque se ganhar a eleição, eu quero dizer uma coisa. Se o PSC venha ganhar uma eleição, ele vai estar sozinho para administrar. Se o MDB ganhar a eleição, vai estar sozinho para administrar. Vai poder enxugar ao máximo a folha. Não concordo com conchavos políticos. Essa pressão por cargos estraga a administração? Eu acho que estraga. A falta de opção, ou melhor, a falta de cargos técnicos, porque a questões políticas Sim. vai às vezes os cargos políticos. Sim. E aí trava muitas vezes o desenvolvimento. Ô, Jorge, Essa falta de cargos técnicos trava a administração? Trava. Eu acredito que sim. Porque assim, ó, dentro de um partido político, tu tens aí várias pessoas, quando tu ganha uma eleição, tu ganha com aí 4, 5 mil votos, né? Não vai ser, essa eleição vai ser um pouco diferente, né? Vai ser com menos quantidade de votos, acho eu, né? Que vai ter bastante candidato. Mas tu pode buscar, tu não precisa buscar só dentro do teu partido. Pode buscar outras pessoas também, porque sou cidadão jaguarunense. Quando a eleição acabar em outubro, em novembro, que é dia 15 de novembro, viram todos jaguarunenses, acabam os candidatos. São 8 horas e 19 minutos, a gente está encerrando aqui essa entrevista e o Mário, diferentemente dos outros candidatos, como ele acabou de abrir mão da sua candidatura, não é mais pré-candidato, então não tem por que ele mandar um recadinho ou uma mensagem, é bem rápido, mas eu só queria que tu respondesse de uma forma bem rapidinha, Mauro. Em 2016, você também, numa entrevista para a nossa equipe, você disse que também não seria mais candidato a vereador. Inclusive, você colocou uma seguinte tese: você só seria candidato a vereador se fosse reduzido o salário de vereador para zero. Sim. Mas você optou por ser candidato. Sim. Isso não está ocorrendo esse ano, esse risco de novo? Você dizer que não vai ser candidato, mas voltar a ser candidato? Jorge, eu abri mão de ser candidato na época, voltei a ser candidato, na verdade, para ajudar o partido. Tá? Porque o meu nome, na verdade, ajudaria o partido na época, tá? E as pessoas que me ajudam durante o município, como diz o ex-vereador Milton, a padrinhos políticos, né? Que ele não tem padrinhos políticos. Eu tenho padrinho político. Meu padrinho político sabe quem é, Jorge? Sabe quem é meu padrinho político? Padrinho político é o Vardo, lá da Garupaba. Vendedor, tem uma peixaria lá. Esse é meu amigo padrinho político. É o Natal do Sanga Grande, é o Toninho do Maré Alta, é o Luizão lá do Campo Bom, é lá o Gilmar da Água, lá da Esplanada, é o filho do seu João de Deus. Esses são meu padrinho político. O Beato aqui da floricultura ali. Tem bastante padrinho. É bastante padrinho, não é verdade? O que ele quis dizer, na verdade, é o seguinte: eu, graças a Deus, tenho uma quantidade de amigos. A política e meu passado, na verdade, me proporcionaram isso. Tá? Eu tenho uma quantidade de amigos, posso dizer que são meus amigos. Não me cobram para votar, tá? Fazem aquilo de coração. Tá? Isso eu disse alguns aqui na minha comunidade. Eu levo mais de 200 votos dentro da minha comunidade. Tá? Então, esses são meus padrinhos políticos. Né? O pessoal até, acho que o ex-vereador Milton, ele se equivocou quando disse padrinhos políticos, porque ele, em 3 eleições, ele pouco escapou de uma eleição de voto que eu botei. Tá? Então, esses padrinhos políticos aí que eu falei, é que me dão a quantidade de votos, graças a Deus, quero agradecer eles sempre isso, mesmo saindo da política.
Tudo bem, são 22, a gente está encerrando essa entrevista. É, nós extrapolamos um pouquinho aqui o tempo, até porque o Mário acabou de dizer que não era mais candidato. Então, aí a gente pôde até estourar um pouquinho, Sim, sim. porque aí já viu, ele não tem mais esse compromisso agora como pré-candidato. Então, estouramos alguns minutinhos, a gente tem um tempo limite que a gente faz para cada um. Mário, então a gente agradece e deixa aqui para você se despedir do pessoal. Primeiramente, né, agradecer a vocês aí pelo espaço, né, sempre à disposição aí dos vereadores e da população, né, levando a informação até mais perto, principalmente nessa época de pandemia, que ninguém quase pode sair de casa, com toda a segurança aqui, o estúdio está maravilhoso. Agradecer a todos os internautas aí que estão comentando e falando, respeitando todos eles que comentam, de bem ou de ruim. Infelizmente ninguém vai agradar a todo mundo, mas tentei fazer e vou sempre fazer aquilo que meu coração atende. Só digo uma coisa aos meus amigos internautas: não sejam pessimistas de Jaguaruna. Não leve a imagem de Jaguaruna lá para fora, que Jaguaruna não presta, Jaguaruna só tem políticos ruins, Jaguaruna o cidadão não quer que Jaguaruna cresça, Jaguaruna nada funciona. Não, pessoal. Vamos levar quem ama Jaguaruna. Eu amo Jaguaruna. Eu vivo nesse município porque eu amo ele. Embora. Já tive oportunidade, mas nunca fui porque eu amo esse município. Eu, quando falo de Jaguaruna lá fora, eu falo de bem. Eu tenho que levar uma imagem boa para que as pessoas venham para o nosso município. Agora, se eu levar a imagem que nosso município nada funciona, nas redes sociais hoje é assim. Nada funciona Jaguaruna, não. Nós temos que endireitar Jaguaruna. E é através das eleições agora, municipal, tá, que passa um grande caminho desse. Escolham o seu candidato. Cobrem deles depois. Não se troquem por dinheiro. Agora, acredite em Jaguaruna. Jaguaruna pode ser muito mais do que é hoje. Mas, vou dizer uma coisa a vocês. Vocês moram no município, e o município de Jaguaruna, para mim, é o melhor de toda a região. Não estou falando melhor de política, não. Eu estou falando para morar. E quando as pessoas vêm para cá, eles gostam daqui. Muito obrigado a todos vocês. E que, se Deus quiser, uma boa eleição e um bom semana a todos. Se Deus quiser, nós vamos chegar aí um dia numa entrevista e dizer, olha, aquele fulano ou aquele outro estava certo o que estava falando. Obrigado a todos. Tudo bem, nós agradecemos você, amigo internauta. Lembrando que a próxima entrevista será na próxima segunda-feira. Nós temos uma pré-candidata, também a majoritária do município de Sangão, vai estar aqui na próxima segunda-feira. Amanhã, sexta-feira, nós vamos dar um tempinho nas entrevistas. Obrigado a você que esteve nos acompanhando até o momento. E uma boa noite a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau.